E se a promessa mais romântica se tornasse a maldição mais aterrorizante? E se o homem que jurou voltar para você cumprisse essa promessa, exatamente no momento em que você finalmente decidiu seguir em frente? E se o ciúme além-túmulo fosse 1000 vezes mais possessivo do que qualquer ciúme humano? Antes de começar essa história que vai te fazer repensar cada promessa de amor eterno que já fez ou recebeu, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você acredita em promessas feitas no leito de morte? Já prometeu algo impossível para alguém que amava? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Hoje vou contar a história de Júlia, uma mulher de 31 anos que perdeu o grande amor da sua vida, Eduardo, que morreu num acidente de moto. Antes de morrer, ele segurou a mão dela e prometeu: "Eu volto. Não importa quanto tempo demore, eu volto para você. E quando voltar, quero te encontrar me esperando." Durante 3 anos, Júlia esperou, sozinha, fiel a um fantasma, até que não aguentou mais. Até a noite em que finalmente deixou outro homem entrar na cama dela. E foi exatamente nesse momento que Eduardo cumpriu a promessa. E o que ele fez quando viu ela com outro, vai te deixar sem palavras. Prepare-se, porque essa história sobre amor, traição pós-morte e ciúmes sobrenaturais vai te mostrar que algumas promessas não deveriam nunca ser feitas. Júlia tinha 28 anos quando Eduardo morreu. Eles estavam juntos há 5 anos, noivos há 6 meses, planejando o casamento para o verão seguinte. Eduardo tinha 32 anos, era engenheiro civil, apaixonado por motos. É a única forma de realmente sentir a estrada, ele sempre dizia, mesmo quando Júlia implorava para ele ser mais cuidadoso. Foi numa sexta-noite. Eduardo voltava do trabalho na moto quando um carro furou o sinal. Impacto lateral. Eduardo foi arremessado por mais de 10 metros. Capacete salvou a vida dele. Temporariamente. Traumatismo múltiplo. Hemorragia interna. Os médicos deram poucas horas. Júlia chegou ao hospital a tempo de se despedir. Eduardo estava lúcido, apesar da dor, apesar dos tubos, apesar de tudo. "Não chora", ele sussurrou, segurando a mão dela com força surpreendente. "Não é adeus de verdade. Não fala assim. Você vai ficar bem. Os médicos vão." "Júlia." Ele a interrompeu, a voz firme apesar da fraqueza. "Me escuta. Eu volto. Você me ouve. Eu volto para você. Não importa quanto tempo demore, não importa o que eu tenha que fazer, eu encontro um jeito de voltar. Eduardo, por favor. Promete que você me espera. Promete que quando eu voltar, você vai estar lá, me esperando." "Nossa." Ele tossiu, sangue nos lábios. "Promete." E Júlia, porque não sabia o que mais fazer, porque ele estava morrendo, porque queria dar a ele qualquer conforto nas últimas horas, prometeu: "Eu prometo. Eu te espero. Sempre." Eduardo sorriu, aquele sorriso torto que ela amava, e sussurrou: "Te amo. Sempre vou te amar. Mesmo depois. Especialmente depois." Ele morreu 3 horas depois. E Júlia sentiu que tinha morrido junto. Os primeiros meses foram um borrão de dor. Júlia se mudou do apartamento que dividiam. Não conseguia estar ali cercada pelas memórias. Guardou as coisas dele numa caixa, mas não conseguiu se desfazer de nada. A jaqueta de couro que ele usava para andar de moto. O capacete rachado que o hospital devolveu. As chaves da moto que foi destruída. Amigos e família tentaram ajudar. "Você é jovem, Júlia. Vai encontrar alguém novo. O Eduardo ia querer que você fosse feliz." Mas Júlia tinha prometido. Tinha prometido que esperaria. E uma promessa feita a um homem morrendo não é algo que se quebra facilmente. Os meses viraram 1 ano. Júlia voltou a trabalhar, retomou alguma aparência de vida normal. Mas recusava todos os convites para sair, todos os encontros que tentavam marcar para ela. "Não estou pronta", ela sempre dizia. Mas a verdade era mais complicada. Ela estava esperando. Esperando por uma promessa impossível ser cumprida. No 2º ano, as pessoas pararam de tentar. Aceitaram que Júlia ia ser aquela, a mulher que nunca superou a perda, que vivia presa no passado, que escolheu a memória de um morto sobre a possibilidade de uma vida nova.
E Júlia começou a questionar sua própria sanidade. Porque às vezes, ela jurava sentir Eduardo. Um toque na nuca quando estava sozinha. O cheiro do perfume dele em quartos vazios. A sensação de ser observada, protegida. Você está aqui? Ela sussurrava para o vazio. Você voltou? Mas nunca havia resposta clara. Apenas sensações, possíveis ilusões de uma mente desesperada por conforto. No terceiro ano, Júlia conheceu Rafael. Ele era colega de trabalho, recém-transferido, não conhecia sua história. Tratou-a apenas como Júlia, não como a viúva, não como a que perdeu o noivo. Apenas Júlia. Eles começaram a almoçar juntos. Conversas casuais que se aprofundaram. Rafael era gentil, engraçado, inteligente. E lentamente, muito lentamente, Júlia percebeu que estava sentindo algo que não sentia há 3 anos. Interesse. Atração. A possibilidade de futuro. Você quer jantar comigo? Rafael perguntou numa sexta, casual mas esperançoso. Fora do contexto de trabalho. Como, você sabe, um encontro de verdade. Júlia hesitou. Eduardo. A promessa. Eu preciso te contar algo primeiro. Eles foram para um café. E Júlia contou tudo. Sobre Eduardo, sobre a morte, sobre a promessa, sobre os 3 anos esperando. Eu sei que parece loucura. Eu sei que ele se foi, que ele não vai realmente voltar. Mas eu prometi. E não sei como quebrar essa promessa sem sentir que estou traindo ele. Rafael ouviu tudo em silêncio. E quando ela terminou, ele disse algo que ela não esperava. Eu não acho que é loucura. Acho que é amor. E amor não tem prazo de validade. Ele segurou a mão dela através da mesa. Mas Júlia, você merece viver. O Eduardo, se realmente te amava, ia querer que você fosse feliz. Não que passasse a vida presa numa promessa feita num momento de desespero. Mas e se ele voltar? E se a promessa dele for real? Então vamos lidar com isso se acontecer. Mas enquanto isso, você vai continuar pausada? Vai deixar sua vida passar enquanto espera por algo que pode nunca acontecer? Júlia não tinha resposta. Mas concordou com o jantar. E depois com outro. E outro. Rafael era paciente, respeitoso, nunca pressionava. E aos poucos, Júlia sentiu as paredes que tinha construído ao redor do coração começarem a rachar. 3 meses depois, Rafael a beijou pela primeira vez. Foi depois de um jantar, na porta do apartamento dela. Um beijo suave, questionador, dando a ela toda a oportunidade de recuar. Ela não recuou. Correspondeu. E pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo além de dor. Sentiu possibilidade. Você quer entrar? Ela perguntou, a voz tremendo. Para um café? Rafael sorriu. Ambos sabiam que não era apenas sobre café. Você tem certeza? Não. Mas eu quero tentar. Quero tentar viver de novo. Eles entraram. Tomaram vinho, não café. Conversaram no sofá, a tensão sexual crescendo gradualmente. E quando Rafael a beijou novamente, mais profundo desta vez, Júlia tomou a decisão. Fica comigo hoje à noite, ela sussurrou. Rafael a carregou para o quarto, não o quarto que ela tinha dividido com Eduardo, mas o novo quarto no novo apartamento. Ela tinha comprado lençóis novos, móveis novos, tentando criar um espaço sem fantasmas. Eles fizeram amor lentamente, cuidadosamente. Rafael era gentil, atencioso, verificando constantemente se ela estava bem. E Júlia? Júlia estava bem. Estava nervosa, tinha uma pontada de culpa, mas também estava presente. Estava vivendo. Foi quando eles terminaram, deitados abraçados nos lençóis bagunçados, que a temperatura do quarto caiu bruscamente. Está frio aqui ou sou só eu? Rafael comentou, puxando a coberta. Eu também senti. Júlia se sentou, o coração começando a acelerar. Não podia ser. Não agora. E então ela viu. No espelho grande do quarto, através do reflexo. Uma sombra. Uma forma. Alguém em pé no canto do quarto. Eduardo. Ele estava ali.
Não completamente sólido, mais como uma imagem projetada, mas inconfundivelmente ele. A jaqueta de couro, o cabelo bagunçado e a expressão no rosto. Júlia nunca tinha visto Eduardo com raiva. Em 5 anos de relacionamento, ele nunca tinha ficado realmente furioso. Mas agora, ele estava. Os olhos, ou o que costumava ser olhos, brilhavam com luz antinatural. E o olhar estava fixo em Rafael, dormindo inocentemente ao lado de Júlia. Eduardo! Júlia sussurrou, o terror percorrendo suas veias. Rafael acordou com o tom da voz dela. O quê? O que foi? Você não vê? Júlia apontou para o canto, mas quando Rafael olhou, não viu nada. Ver o quê? Júlia, você está me assustando. A forma de Eduardo se moveu. Aproximou-se da cama. E quando falou, a voz era distorcida, ecoando como se viesse de um túnel profundo. Você prometeu. Você prometeu que me esperaria, Júlia. Eu voltei. Como disse que voltaria. E te encontro. Com ele. Eduardo, eu esperei. Esperei 3 anos. Júlia estava chorando agora, a voz falhando. 3 anos da minha vida pausada, esperando por algo que eu achava que era impossível. Rafael olhava de Júlia para o canto vazio, para ele, e de volta. Júlia, com quem você está falando? Não tem ninguém ali. Tem sim. Ele está ali. Eduardo está ali. Júlia gritou, histérica agora. A forma de Eduardo ficou mais sólida, mais presente. 3 anos. 3 anos. Eu passei 3 anos lutando, me arrastando através de dimensões que você nem consegue compreender, quebrando as regras da morte, tudo para voltar para você. E você não conseguiu esperar. Como eu ia saber? Como eu ia saber que você realmente voltaria? Júlia estava de pé agora, envolvida no lençol. Achei que era delírio, que era só você tentando me dar conforto antes de morrer. Eu prometi. A voz de Eduardo ecoou, fazendo os quadros na parede tremerem. E você também prometeu. Você jurou que me esperaria. Rafael se levantou, ainda não vendo Eduardo, mas claramente sentindo que algo estava errado. Júlia, você precisa se acalmar. Vou ligar para alguém, sua irmã, ou... Não toca nela. Eduardo rugiu, e desta vez algo aconteceu. Rafael foi empurrado, por uma força invisível, violenta, contra a parede. Ele caiu no chão, atordoado, sangrando do nariz. Eduardo, para! Você está machucando ele. Júlia correu para Rafael, mas a forma de Eduardo bloqueou o caminho. Ele não deveria estar aqui. Na sua cama. No lugar que era meu. Você morreu. Você me deixou. E eu esperei, Eduardo, eu esperei tanto tempo que quase enlouqueci. Mas eu não podia passar a vida inteira presa numa promessa. Júlia estava confrontando agora, a raiva superando o medo. Você não tem o direito de voltar e me julgar por tentar seguir em frente. Eu tenho todo o direito. Porque você prometeu. E eu voltei por você. Forcei meu caminho de volta ao mundo dos vivos. Você sabe o custo disso? O que tive que sacrificar? Que regras tive que quebrar? Eu não pedi isso. Eu nunca pedi para você voltar. As lágrimas escorriam livremente agora. Eu só queria que você não tivesse morrido em primeiro lugar. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Eduardo olhou para ela, realmente olhou, e pela primeira vez desde que apareceu, a raiva deu lugar a algo mais vulnerável. Você não me ama mais? Eu sempre vou te amar. Você foi meu primeiro amor verdadeiro, meu noivo, meu futuro. Júlia se forçou a falar através das lágrimas. Mas você se foi, Eduardo. E eu precisava viver. Precisava tentar encontrar alguma felicidade novamente. Com ele. Eduardo apontou para Rafael, que estava se levantando cambaleante, ainda confuso e assustado. Com alguém. Qualquer pessoa que pudesse me fazer sentir algo além de dor. Eduardo olhou de Júlia para Rafael e de volta. E então, lentamente, começou a entender a verdadeira tragédia da situação. Ele tinha voltado,
como prometido. Mas tinha voltado tarde demais. Tarde demais não em termos de tempo, mas em termos de coração. Você escolhe ele. Sobre mim. Sobre nossa promessa. Eu escolho viver, Eduardo. E você? Você deveria ter seguido em frente. Deveria ter encontrado paz. Não voltar para me assombrar. Assombrar. A voz dele quebrou. Eu voltei por amor. Porque não conseguia suportar a ideia de você sozinha, sofrendo. Porque queria cumprir minha promessa de sempre estar ao seu lado. Mas você não pode estar ao meu lado. Não mais. Não da forma que importa. Júlia se aproximou dele, ou da aparição dele. Você é um fantasma, Eduardo. E eu não posso passar minha vida amando um fantasma. Os dias seguintes foram estranhos. Júlia e Rafael não falaram sobre aquela noite para ninguém. Quem acreditaria? Mas mudou algo entre eles. Rafael tinha visto algo impossível. Tinha sido atacado por um espírito ciumento. Isso te conecta com alguém de forma profunda e estranha. Você está bem? Rafael perguntou numa manhã, 3 dias após o incidente. Estou processando. Parte de mim está aliviada. Finalmente tive meu fechamento. Mas outra parte se sente culpada. Eduardo forçou seu caminho de volta à vida, quebrou regras cósmicas ou sei lá o quê, tudo por mim. E eu não estava esperando mais. Você não tem culpa nisso. 3 anos. Júlia. Você esperou 3 anos. É mais do que a maioria das pessoas esperaria. E ele não tinha o direito de te aprisionar com aquela promessa. Mas ele morreu acreditando que eu esperaria para sempre. E você esperou. Até não poder mais. Isso não é traição. É sobrevivência. Rafael segurou a mão dela. E Júlia? Eu preciso saber. Agora que ele realmente se foi, que você teve seu fechamento, você ainda quer isso? Nós. Júlia olhou para ele, esse homem que tinha sido paciente, compreensivo, que tinha literalmente enfrentado um fantasma por ela. Eu quero. Mais do que nunca. Porque agora posso querer sem culpa. Sem sentir que estou traindo uma promessa. Mas aquela noite, sozinha, Rafael tinha ido para casa, dando espaço a ela. Júlia fez algo que não fazia há 3 anos. Foi até a caixa onde guardava as coisas de Eduardo. A jaqueta de couro, o capacete rachado, fotos deles juntos, risonhos, jovens, pensando que tinham a vida inteira pela frente. Obrigada, ela sussurrou para os objetos, para as memórias, para o fantasma que não estava mais lá. Obrigada por voltar. Por me dar a chance de me despedir de verdade. Por me liberar da promessa. Ela limpou as lágrimas. E obrigada por ter sido meu primeiro amor. Por ter me ensinado o que é amar de verdade. Vou carregar isso sempre. Ela fechou a caixa, mas desta vez não a escondeu no fundo do closet. Colocou numa prateleira, visível, acessível. Não era mais um santuário de dor, mas uma coleção de boas memórias de um tempo que foi importante, mas que acabou. Nos meses seguintes, Júlia e Rafael se aprofundaram no relacionamento. Ele conheceu a família dela, que ficou aliviada de vê-la finalmente seguindo em frente. Ela conheceu os amigos dele, que a acolheram sem fazer perguntas desconfortáveis sobre seu passado. 1 ano após aquela noite fatídica, Rafael propôs casamento. Foi simples, caseiro. Ele cozinhou o jantar favorito dela, colocou o anel na sobremesa. Eu sei que você já foi noiva antes, ele disse, nervoso. E sei que isso pode trazer memórias difíceis. Mas Júlia, eu te amo. E quero passar minha vida contigo. Então, você casa comigo? Júlia olhou para o anel. Diferente do que Eduardo tinha dado, aquele era ouro branco com diamante solitário, este era ouro amarelo com pequenos rubis. Não melhor ou pior. Apenas diferente. Como tudo nesse novo relacionamento era diferente. Sim, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas felizes. Sim, eu caso com você. E naquela noite, deitados juntos na cama, Júlia não sentiu nenhuma presença. Nenhum frio. Nenhuma sensação de ser observada. Apenas paz. Eduardo tinha realmente ido. E ela era finalmente, completamente livre.
O casamento aconteceu num sábado de primavera, num jardim pequeno mas bonito. Júlia usou um vestido simples, flores naturais no cabelo. Rafael chorou quando a viu entrando. E quando trocaram votos, ambos prometeram enquanto vivermos, não para sempre. Porque ambos entendiam agora a fragilidade de promessas eternas. Durante a cerimônia, Júlia olhou para o céu uma vez. Espero que você esteja bem, onde quer que esteja, ela pensou, direcionando o pensamento para Eduardo. Não houve resposta, nenhum sinal. E isso estava bem. Estava certo. A vida seguiu. Júlia e Rafael compraram uma casa juntos. Tiveram um cachorro. Depois, 3 anos no casamento, um bebê, uma menina que chamaram de Lara. E Júlia descobriu que era possível amar novamente, completamente, sem a sombra do passado manchando tudo. Mas ela nunca esqueceu Eduardo. No aniversário da morte dele, ela visitava o túmulo, com permissão e apoio de Rafael. Levava flores, sentava ali por alguns minutos, e contava a ele sobre sua vida. Tenho uma filha agora, ela disse numa dessas visitas, Lara com 2 anos dormindo no carrinho ao lado. Ela tem os olhos do pai, mas às vezes, quando sorri, me lembra você. Aquele sorriso torto que você fazia quando estava sendo maroto. O vento soprou, balançando as árvores. Júlia escolheu interpretar como resposta. Espero que você encontrou paz de verdade. Que não está mais preso, não está mais sofrendo. E espero que você saiba que eu te carrego comigo. Não de forma doentia, não de forma que me impeça de viver, mas como uma parte bonita do meu passado. Você foi importante. Você sempre será. Quando Lara tinha 5 anos, ela perguntou sobre o medalhão que Júlia sempre usava. Dentro tinha 2 fotos minúsculas, uma de Rafael, outra de Eduardo. Quem é esse? Lara apontou para Eduardo. Esse era um amigo muito especial da mamãe. Ele se foi antes de você nascer, mas foi muito importante para mim. Ele está no céu? Sim, querida. Ele está no céu. Ele é feliz lá. Júlia pensou sobre aquela noite, sobre Eduardo finalmente deixando ir, finalmente permitindo-se descansar. Sim, eu acho que ele é feliz agora. Demorou um tempo, mas ele encontrou paz. Rafael, ouvindo a conversa, colocou o braço ao redor de Júlia. Não com ciúme, mas com compreensão. Porque ele entendia que você pode amar alguém novo sem apagar quem você amou antes. 10 anos após aquela noite sobrenatural, Júlia estava arrumando o sótão quando encontrou algo que não via há anos: a jaqueta de couro de Eduardo. Ela tirou da caixa, sentindo o couro desgastado, cheirando, nada. Não tinha mais o cheiro dele. Era apenas uma jaqueta velha. E percebeu que isso estava bem. Não era triste. Era natural. Memórias desvanecem. Dor cura. Vida continua. Ela desceu com a jaqueta. Rafael, você se importa se eu doar isso? Acho que está na hora. Rafael olhou para a jaqueta do fantasma que uma vez o jogou contra a parede. Você tem certeza? Tenho. Eu não preciso de objetos físicos para lembrar. Eu carrego o que importa aqui. Ela tocou o coração. E está na hora de deixar outra pessoa usar essa jaqueta. Alguém vivo, que precisa dela. Foi numa tarde de sábado que Júlia levou a jaqueta e outras coisas de Eduardo para uma instituição de caridade. Quando entregou, sentiu uma leveza. Não tristeza, não alívio dramático. Apenas leveza. Como tirar um peso que nem percebia mais que estava carregando. Naquela noite, Júlia sonhou com Eduardo pela primeira vez em anos. Mas não era um pesadelo, não era assustador. Ele estava num jardim, parecendo em paz, inteiro, feliz. E não estava sozinho, havia uma mulher com ele, rindo de algo que ele tinha dito. No sonho, Eduardo olhou para Júlia e acenou. Você está bem, ele disse. Não era pergunta. Era constatação. Feliz. Estou. E você também. Sim. Finalmente. Ele olhou para a mulher ao lado. Encontrei alguém aqui. Alguém que também estava presa, também não conseguia seguir em frente. Nós nos ajudamos.
Eu estou feliz por você. E eu por você. Obrigado, Júlia, por ter a coragem de viver, por ter me mostrado que amor verdadeiro não é prisão, é libertação. Júlia acordou com o sol entrando pela janela. Rafael dormia ao lado. Lara podia ser ouvida rindo na sala vendo desenhos. Uma manhã normal, bonita, cheia de vida. E Júlia soube, com certeza absoluta, que Eduardo tinha realmente encontrado paz. Não estava mais preso, não estava mais sofrendo. Tinha seguido em frente completamente. E ela também. 15 anos após a morte de Eduardo, Júlia estava sentada numa palestra sobre luto e perda. Ela tinha sido convidada para compartilhar sua história, deixando de fora os elementos sobrenaturais, claro, mas falando sobre a dificuldade de seguir em frente após perder alguém que amou. As pessoas sempre dizem que tempo cura todas as feridas, ela disse para a audiência. E é parcialmente verdade. Mas não é o tempo sozinho. É o que você faz com esse tempo. É permitir-se sentir a dor, mas também permitir-se viver apesar dela. Uma jovem na plateia levantou a mão. Mas e se você fez uma promessa para a pessoa antes de ela morrer? Como você quebra uma promessa para alguém que se foi? Júlia pensou cuidadosamente. Promessas feitas em leitos de morte são complicadas. São feitas em momentos de extrema emoção, desespero, medo. E às vezes essas promessas não são justas. Para nenhuma das partes. Então você acha que é ok quebrar? Eu acho que é ok renegociar. Com você mesma, com a memória da pessoa, com a situação. Júlia sorriu gentilmente. A pessoa que te amava de verdade não ia querer que você vivesse presa numa promessa que te impede de ser feliz. E se ela queria, então talvez não fosse amor tão verdadeiro assim. Talvez fosse possessividade disfarçada de romance. Após a palestra, a mesma jovem se aproximou. Eu perdi meu namorado há 2 anos. Câncer. Antes de morrer, ele me fez prometer que eu nunca amaria outro homem. Disse que nosso amor era único, especial, que eu profanaria a memória dele se ficasse com outra pessoa. Lágrimas escorreram. E eu tenho tentado manter a promessa. Mas estou tão sozinha, tão cansada de viver pela metade. Júlia segurou as mãos da jovem. Posso te contar um segredo? Algo que nunca falei publicamente. A jovem assentiu. Eu fiz uma promessa parecida. E durante 3 anos, mantive. Mas quando finalmente me permiti tentar de novo, quando finalmente deixei outro homem entrar na minha vida, algo extraordinário aconteceu. A pessoa que eu perdi, ela voltou. Não fisicamente, não de forma que faça sentido contar numa palestra. Mas voltou. E sabe o que ela fez? O quê? Ficou furiosa no início. Ciumento. Possessiva. Mas depois entendeu. E me liberou da promessa. Porque amor verdadeiro quer o melhor para o outro, mesmo quando dói. Mesmo quando significa deixar ir. A jovem limpou as lágrimas. Você acha que ele entenderia? Se eu seguisse em frente? Se ele realmente te amava? Sim. E se não entendesse? Então você precisa se perguntar se quer passar sua vida inteira atendendo às expectativas de alguém que não está mais aqui para viver as consequências dessas expectativas. Júlia voltou para casa naquela noite e encontrou Rafael na cozinha, preparando o jantar, Lara fazendo lição de casa na mesa. Uma cena tão normal, tão bonita em sua simplicidade. Como foi a palestra? Rafael perguntou, beijando-a. Foi boa. Teve uma garota. Me lembrou de mim há 15 anos. Presa numa promessa, com medo de viver. Você deu um bom conselho para ela? Espero que sim. Contei sobre nós. Sobre aprender que é possível amar de novo. Rafael a abraçou. Você sabe que eu nunca me incomodei, certo? Com o fato de você ter amado ele primeiro. Com você manter a memória dele. Porque eu entendo. Ele fez de você quem você é. E eu amo quem você é. Como eu dei tanta sorte de encontrar você. Acho que foi ele, Rafael disse com um sorriso. Seu Eduardo. Acho que ele te guiou até mim.
Uma última coisa boa que ele fez por você. Júlia considerou aquilo. E percebeu que Rafael podia estar certo. Talvez a última ação de Eduardo, antes de finalmente partir de vez, foi garantir que ela encontrasse alguém que a amasse direito. Naquela noite, depois de colocar Lara para dormir, Júlia ficou sentada na varanda, olhando as estrelas. E sussurrou para o universo, para onde quer que Eduardo estivesse. Obrigada. Por me amar quando você estava vivo. Por voltar quando eu precisava de fechamento. Por ter a coragem de me deixar ir quando percebeu que era o melhor para mim. E obrigada por Rafael. Se você teve alguma participação nisso, obrigada. Não houve resposta. Não esperava que houvesse. Mas uma estrela cadente cruzou o céu naquele exato momento, e Júlia sorriu. Você sempre foi dramático, ela sussurrou. Até no fim. 20 anos após a morte de Eduardo, Júlia estava no casamento de Lara. Sua filha estava linda, radiante, se casando com alguém que claramente a adorava. E quando Lara jogou o buquê, Júlia, mesmo com 51 anos, o pegou, para a diversão de todos. Ainda tem esperança de casar de novo, mãe. Lara brincou. Já casei de novo, sua boba. Esse é meu segundo casamento feliz. Júlia abraçou Rafael, que estava ao lado. Só estou mostrando que nunca é tarde demais para recomeçar. Mas naquela noite, sozinha por um momento no banheiro do salão de festas, Júlia olhou para seu reflexo no espelho. Viu as rugas, os cabelos com fios brancos, os sinais de uma vida vivida. E percebeu, ela tinha sido feliz. Genuinamente feliz. Tinha honrado a memória de Eduardo sem ser destruída por ela. Tinha amado de novo sem culpa. Tinha criado uma filha linda. Tinha construído uma vida que valia a pena viver. Nós conseguimos, ela sussurrou para o reflexo, para a memória de Eduardo que já não doía mais. Ambos conseguimos seguir em frente. E está tudo bem. E pela primeira vez em 20 anos, quando pensou em Eduardo, não sentiu tristeza, não sentiu culpa, não sentiu arrependimento. Apenas gratidão. Gratidão por ter tido aquele amor, por ter aprendido com ele, por ter crescido além dele. Se essa história tocou você, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E me responde nos comentários. Você já fez uma promessa impossível para alguém que amava? Já se sentiu preso por palavras ditas num momento emocional? Como você lidou? A história de Júlia e Eduardo nos ensina algo fundamental sobre amor e promessas. Promessas feitas em momentos de extrema emoção, especialmente em leitos de morte, são complicadas. São feitas quando a lógica sai de cena e apenas o desespero, o medo da perda, a necessidade de conforto permanecem. Eduardo fez Júlia prometer que o esperaria. E ela tentou. Por 3 anos, ela tentou. Mas eventualmente, ela precisou escolher entre manter uma promessa ou viver sua vida. E quando escolheu viver, quando finalmente se permitiu tentar amar de novo, Eduardo voltou. Mas não voltou como salvador romântico. Voltou com ciúmes, com raiva, com possessividade. Porque havia entendido errado. Havia pensado que amor significa posse, que prometer esperar significa abrir mão da própria vida. Quantas pessoas estão presas em promessas impossíveis agora? Quantas estão vivendo pela metade porque prometeram algo para alguém que se foi? E pior, quantas estão fazendo outros prometerem, sem perceber o peso cruel dessas promessas? Me espera. Nunca ame outra pessoa. Sempre seja fiel à minha memória. Essas frases soam românticas, mas são prisões. São correntes disfarçadas de declarações de amor. Amor verdadeiro liberta. Amor verdadeiro diz: eu quero que você seja feliz, mesmo que seja sem mim, mesmo que seja com outra pessoa, mesmo que isso signifique me esquecer um pouco. Eduardo eventualmente aprendeu isso. Mas só depois de voltar, de ver Júlia com outro, de perceber que sua promessa tinha se tornado fardo, não bênção. E quando finalmente entendeu, ele fez a coisa mais amorosa possível, liberou ela da promessa. Então me pergunta, que promessas você está carregando que talvez não devesse? Que expectativas de pessoas que partiram ainda governam suas escolhas? E mais importante, você tem coragem de se libertar? Júlia esperou 3 anos. Alguns diriam que não foi o suficiente.
Outros diriam que foi tempo demais. Mas a verdade é, não há tempo certo. Há apenas o momento em que você percebe que precisa escolher entre honrar os mortos e viver sua própria vida. E quando chegar sua hora de partir, quando você estiver fazendo suas próprias despedidas, pensa sobre que promessas você vai pedir. Porque talvez, a coisa mais amorosa que você pode dizer para alguém que está deixando para trás não seja me espera ou nunca me esqueça. Talvez seja simplesmente, seja feliz. Viva bem. E se um dia você encontrar amor de novo, saiba que eu estou em paz com isso. Porque eu te amo o suficiente para querer sua felicidade, mesmo que não seja comigo. Até a próxima história. E lembra, as promessas mais românticas não são as que prendem. São as que libertam. E se você tem um Eduardo na sua vida, alguém que partiu mas que você ainda sente que está te observando, te julgando, te prendendo com expectativas, saiba disso. Se ele realmente te amou, ele ia querer te ver feliz. Não preso. Não sofrendo. Não vivendo pela metade. E se ele voltasse, como Eduardo voltou, e visse você com outra pessoa, vivendo, sorrindo, amando de novo, ele ficaria feliz. Porque é isso que amor faz. Amor celebra a felicidade do outro. Tudo mais é apenas possessividade disfarçada de romance.